A ideia hoje, pessoal, é a gente falar de duas grandezas físicas, tá? E está ensaiando, assim, uma finalização do estudo da mecânica. Vocês já trabalharam com o Alex os movimentos, né, velocidade, princípio de velocidade, aceleração. Comigo já trabalharam uma relação da força, as suas consequências lá nas leis de Newton, as aplicações das leis de Newton, a transferência de energia com a aplicação de força, que é o trabalho. E hoje a gente vai definir duas grandezas. Uma delas é o impulso. Impulso. Só para quem chegou depois, né? Enfim, eu disse que isso está no capítulo 10 do livro de vocês, tá? Capítulo 10, a partir da página 38. Página 38, capítulo 10. Só duas perguntas. Vocês estão enxergando legal o quadro, a imagem está boa? Tá, então me ouvindo bem? Tá. Alguém podia falar comigo só para ver se eu estou tendo um bom som aqui no retorno? Sim, senhor. Tá, legal, posso ouvir vocês. Aqui ontem lá na aula do terceiro ano e do segundo ano, em algum momento se perdeu o som e a imagem estava ruim, mas enfim. Impulso. Se eu quero impulsionar um corpo, isso é um conceito bem intuitivo, né? O que eu preciso para impulsionar um corpo? Eu vou ter que aplicar uma força, e essa força vai atuar no corpo durante um certo tempo. Então, essa força que eu aplico tem uma orientação. Lembra que grandeza que tem orientação é aquela grandeza vetorial, né? Qual é a relevância da grandeza vetorial? Para ela ficar bem definida, eu preciso saber, além do valor, da intensidade dela, qual é a orientação que ela tem. O impulso é uma dessas grandezas. Vai ser representada pela letra I, com uma seta em cima, indicando que é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um corpo sobre uma superfície, e eu aplico uma força sobre esse corpo, durante um certo intervalo de tempo, eu tenho um impulso nesse corpo. Eu estou ocasionando com essa força um impulso. E esse impulso sempre vai ter a mesma orientação da força que lhe dá origem. E para eu calcular o impulso, é bem simples. Basta eu pegar o valor da força que atua no corpo e multiplicar pelo tempo que essa força atua sobre o corpo. Então, daí a fórmula que me dá a possibilidade de calcular o impulso com alguma limitação, que a gente já vai ver qual. Cuidado com as unidades. A força em newtons, o tempo em segundos e o impulso em newton vezes segundo. Isso é o Sistema Internacional de Unidades. Todo mundo falando a mesma língua. Tá? Meu problema é de usar essa fórmula, que é uma fórmula muito fácil de memorizar. Claro que a gente está vivendo um momento diferente, né? Esse momento diferente, quando vocês têm prova, a prova é online, tu consegue ter acesso aí às fórmulas. Então, não é uma coisa que tu tem alguma preocupação maior em saber decorar. Mas daqui a pouco vocês vão estar fazendo prova presencial, daqui a pouco vão estar fazendo vestibular, Enem, esperando que tudo volte ao normal, e ele tem que saber a fórmula de cor. É fácil de memorizar essa fórmula aqui. Para ter impulso tem que ser forte. Ó, pode até lembrar do meu porte atlético, jogador de truco, de canastra, de pife, impulso forte, força vezes tempo. Tá? O problema dessa fórmula, pessoal, é que eu só posso usá-la se a força que atua sobre o corpo for constante. Uma pior das hipóteses, essa é a força média que atua sobre o corpo. Uma força constante, a força média. Aí eu posso usar a fórmula. Tá, mas e aí? Se a força variar, variando ou não, sempre que eu tiver um gráfico, de força em função do tempo. Então, vou lá desenhar um gráfico de força em função do tempo. Força. Tempo aqui, força aqui. Independentemente dos valores que eu tenho aqui, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui esse segmento de reta, ele está me indicando que, à medida que o tempo está passando, a força está aumentando, está variando. Eu já não poderia calcular impulso usando valores de força e tempo aqui. Aqui eu poderia ter também, durante um determinado tempo, uma força constante. Não tem problema.
Esse gráfico esconde informação da gente. Vocês já viram, assim, principalmente lá em mecânica com o Alex, que é muito comum os gráficos esconderem informação da gente, né? E a informação geralmente está escondida na declividade da reta e na área do gráfico, né? E aqui a informação está escondida na área do gráfico. Por exemplo, se eu quiser saber qual foi o impulso que o agente que aplicou essa força exerceu sobre o corpo nesse intervalo de tempo, eu vou projetar esses segmentos aqui sobre o eixo horizontal. Vou encontrar aqui uma figura que, nesse caso, seria um trapézio, né? Ou um triângulo mais um retângulo, que seja. A área desse gráfico vai ser numericamente, esse n em cima do igual, para dizer que é numericamente igual ao produto da força pelo tempo. E se eu multiplicar a força pelo tempo, eu vou ter impulso. Então, a área desse gráfico é numericamente igual ao impulso. Tá? Bom, é muito pouco provável que a gente encontre, vasculhando exemplos, exercícios, listas de exercícios sobre impulso, que a gente encontre uma questão direta sobre impulso, tá? De cálculo, principalmente. Tem assim, que eu me lembro de vestibular, a mais próximo de nós, tem aí em 1999, 98, por aí, na Unicinos, tinha uma questão assim. Uma questão de vestibular assim. Eles falavam do Guga, lembram do Guga? Quando saca, o Guga é jogador de tênis, né? O Guga, ao sacar, aplica uma força de 60 newtons em... Desculpa. Com sua raquete numa bola por 0,1 segundo. Qual o valor do impulso que a bola recebe? Bom, uma questão simples, direta, né? Eu tenho o valor da força, 60 newtons. Eu tenho o tempo, 0,1 segundo. Impulso, força vezes tempo. Impulso, 60 vezes 0,1. Isso dá 6 newtons vezes segundo. Acabou, era isso aí. Tá? Uma questão muito simples, né? Então, por isso que é pouco provável que a gente encontre questões envolvendo impulso de uma forma tão direta, até porque esse é um assunto que dá para explorar bastante. Tá? Mas, enfim, teve um caso assim. Tá? Eu vou fotografar os quadros aí para mandar para vocês. Tá? Vou pegar aqui meu celular, se ele está por aqui. Aqui é no meu celular. Vou ver uma vez no celular por aqui. Ah, está aqui. Feito aqui. Senhor, Bom, pois não, querida. ali na fórmula do impulso tem I igual a F vezes tempo, né? Tá, ali tem uma seta ali em cima, tá constante, vírgula é média ali? Média, isso. Força. Para essa fórmula funcionar, eu preciso ter um valor constante de força. Tá. Se eu usar o valor da força média, é como se a força fosse constante, o valor dela fosse constante. Então, eu posso usar o valor da força tanto para essa fórmula, tanto quando
a informação me diz que a força é constante, ou eu tenho uma força média atuando naquele momento. Tá bom, obrigada. Bom, posso apagar aqui? Vou mandar as fotos para vocês agora em seguida, terminando a aula, eu já edito essas coisas em caminho para vocês. Tá? Bom, acontece que vinculada a essa grandeza, a gente tem uma outra grandeza, e a partir daí nós vamos fazer as coisas acontecerem. Tá? Essa outra grandeza é chamada de quantidade de movimento. Quantidade de movimento linear. A gente representa ela pela letra Q, alguns autores pela letra P. Tá? Quantidade de movimento linear, alguns também chamam de momento. Ou apenas quantidade de movimento. Também está no teu livro, também na mesma página. Tá? No mesmo livro, na mesma página, quantidade de movimento está ali. Vou trocar a carga da caneta azul. Bom, essa é uma grandeza que parece assim, muito vinculada à ideia de energia. Tá? Se um corpo tem movimento, ele vai ter uma grandeza vinculada, ele também chamada de quantidade de movimento. E a ideia pode partir da seguinte, a gente pode partir da seguinte ideia. Vamos supor, eu tenho uma vidraça e eu tenho uma pedra. Eu jogo uma pedra numa certa velocidade nessa vidraça. Eu vou ter um estrago na vidraça. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Ao invés de jogar uma pedra na vidraça, eu posso jogar uma bolinha de ping-pong. Certamente, muito provavelmente, né, dependendo, claro, da velocidade que a bolinha vai sair, o estrago que a pedra vai fazer na vidraça vai ser bem maior do que da bolinha de ping-pong. É bem provável que a bolinha de ping-pong bata na vidraça e volte. Né? Mas, enfim, então há uma relação entre a massa e o movimento do corpo que nós vamos chamar de quantidade de movimento linear, ou quantidade de movimento apenas, que é uma grandeza vetorial. Essa grandeza está vinculada à massa do corpo e ao seu movimento, ou seja, a sua velocidade. Vamos supor que eu tenho aqui um automóvel que tem uma massa m e se desloca com uma velocidade v. Certo? A quantidade de movimento linear que esse meu corpo tem é dado pelo produto da massa do corpo pela sua velocidade. Então, se eu quero calcular a quantidade de movimento, eu vou multiplicar o valor da massa pelo valor da sua velocidade. Eu vou ter aqui o que eu vou chamar de Q move, mv, massa vezes velocidade. Essa massa dada em quilogramas, essa velocidade dada em metros por segundo, e a quantidade de movimento dada em quilogramas vezes metro por segundo. Isso tudo aqui é o Sistema Internacional de Unidades. Né? A gente está falando aqui do SI, Sistema Internacional de Unidades. Essa quantidade de movimento linear é uma grandeza vetorial. Tá? De novo, a orientação dela é relevante. Lembra que vinculada a movimento também a gente tinha a energia cinética, né? mv ao quadrado sobre 2, m de massa, v de velocidade. A energia é uma grandeza escalar. Como é que eu sei que a energia é uma grandeza escalar? Eu sei que quando eu como alguma coisa, eu ganho energia. Assim como quando eu faço uma atividade física, eu gasto energia. Certo? Então, por exemplo, se eu comer um banana split, com 2.000 quilocalorias, se eu comer virado para a esquerda, se eu comer virado para a direita, se eu comer virado para o norte, para o sul, eu vou ganhar exatamente as 2.000 quilocalorias. Assim como se eu correr um determinado tempo de escalar, quem sabe 100 quilocalorias, se eu correr indo ou voltando, na mesma condição geográfica, eu vou consumir exatamente a mesma energia. Então, a energia é uma grandeza escalar. Mas a quantidade de movimento é vetorial. Então,
ela vai ter uma orientação, e a orientação da quantidade de movimento é sempre a mesma da velocidade. Então, o Q coincide com V, assim como lá no impulso, né? O I coincide com F. Tá? Então, essa relação da quantidade de movimento linear é relevante para nós. Tá? Bem relevante para nós. Bom, vamos cuidar agora do seguinte. Há uma vinculação entre as duas grandezas que a gente estava falando há pouco, né? O impulso e a quantidade de movimento linear. A gente vai chamar isso de teorema do impulso. Tu lembras que quando a gente aplica uma força resultante sobre um corpo, essa força resultante, sendo diferente de zero, muda o movimento do corpo? Se eu aplicar uma força resultante sobre o corpo, segundo Newton, né, segunda lei, o corpo vai ter uma aceleração. Ele pode ir mais rápido, ele pode ir mais devagar, ele pode fazer... Deixa eu ver se eu consigo fazer eles parar de latir. Deu, Deus? Hein? Vem cá, velho. Vem. Deu? Pode parar de latir. Não sei se vão parar, mas enfim. Mas eu dizia para vocês, antes de ser interrompido pelos meus filhotes aí, que quando eu aplico uma força... Quando os filhos não são bem educados, é assim, eles ficam latindo. É isso aí, os filhos vão atrapalhar o trabalho. Deixa eu ver se eu consigo fazer eles parar de latir. Tá, vocês vão parar. Parou? Tá chegando, tá chegando. Vamos ver se agora eles me atendem. Desculpa a demora aí, pessoal. A gente estava, então, eu estava dizendo para vocês, quando você aplica uma força resultante sobre o corpo, segundo Newton, né, a segunda lei, lembra da força resultante diferente de zero, o corpo vai ter uma aceleração. Eu apliquei uma força resultante, o corpo vai mais rápido, vai mais devagar, vai fazer curva, vai fazer uma curva cada vez mais rápido, uma curva cada vez mais devagar, mas o movimento vai mudar, com certeza. Bom, se eu aplicar uma força resultante sobre o corpo, essa força vai atuar sobre o corpo durante um certo tempo. Então, eu vou ter um impulso de uma força resultante. Se vai mudar o movimento do corpo, isso vai provocar no corpo uma variação na sua quantidade de movimento linear. Esse é o teorema que a gente tem. O impulso da força resultante é igual à variação na quantidade de movimento linear. E eu vou provar isso aqui. Eu tenho aqui impulso da força resultante, que é a força resultante vezes o tempo. Certo? Variação na quantidade de movimento. Variação de qualquer coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Certo? Então eu tenho aqui, ó, força resultante vezes o intervalo de tempo igual quantidade de movimento final, massa, velocidade final. Lembra? Quantidade de movimento, mv. Que move? mv. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Matemática, chama uma aula lá para nos ajudar. Tem massa e tem massa. Eu vou botar a massa em evidência. E vou ficar aqui com VF menos V0. E aí eu tenho aqui, ó, força resultante igual massa vezes VF menos V0, o
O ΔT que está multiplicando, eu vou mandar para cá dividindo. E aí eu lembro que o Alex trabalhou comigo, ou contigo, há pouco tempo, que isso aqui é a aceleração. Então eu tenho que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que a segunda lei de Newton. Então isso aqui também é a segunda lei de Newton. Só está escrita de uma forma diferente, mas é a segunda lei de Newton. Escrita de uma outra maneira, com uma outra roupagem. Então, esse é o teorema do impulso. E, se a gente pensar em termos de vestibular, tá, pessoal? Na URGS, sempre tem uma questão envolvendo essas duas grandezas que a gente está falando na aula de hoje. Uma das 25 questões sempre é sobre este assunto. No Enem, nem sempre eles colocam isso, mas na URGS sempre tem. E essa questão, assim, se a gente for fazer um levantamento percentual, assim, para ter uma ideia de quanto cai, no 100% de frequência dessa questão na prova da URGS, tá? Por volta de 30% trata desta relação aqui. Impulso da força resultante a variação na movimento linear. Vamos achar aqui uma questão para a gente poder trabalhar com esse teorema. Vamos pegar aqui, então, uma questão para poder tratar com esse teorema. No teu livro, deixa eu fotografar esse aqui já para selecionar também essa página. E aí vocês já vão ter esse quadro. No teu livro aí, na página 42, uma questão já resolvida. Uma questão já resolvida, que eu vou resolver aqui contigo. Tá? É um exemplo já resolvido, eu vou resolver aqui contigo, a gente vai resolver conjuntamente. Diz assim, o enunciado da questão. Sobre um carro de massa 4 kg, que estava inicialmente em repouso, passou a atuar uma força cujo o módulo, está escrito modelo, mas é módulo, é de 24 newtons. Então, vou pensar aqui num carro, tá? Tem um carro, esse é um carro certamente de brinquedo, ele tem uma massa de 4 kg. Essa questão está na página 42, é o exemplo 1 dos resolvidos. Esse carro tem uma velocidade inicial igual a 0, ele está inicialmente em repouso. E aí passa a atuar sobre ele uma força cujo módulo é 24 newtons. Então, tem uma força cujo valor é 24 newtons. Determine o módulo da velocidade que ele vai adquirir após 10 segundos de movimento. Então, depois de 10 segundos, depois de passar o intervalo de tempo de 10 segundos, ele quer saber qual vai ser a velocidade final. Então, vamos supor que a força esteja atuando aqui, com essa orientação. Certo? Bom, como é que eu posso descobrir a velocidade final? O grande problema que a gente passa a ter agora, ou a partir, né, desses momentos, deixa eu só dar uma olhadinha no nosso chat aqui para ver. A Amanda estava dizendo que os cachorros são fofos e o Felipe diz, faz carinho para ver se não arranca teu braço. Pior, Amanda. Pior, Felipe, ó, é uma Rottweiler, uma pastora belga de Mademar, e o outro é um Border Collie. Tá? O Border é bonito, não faz mais nada, além de bagunçar a casa inteira, bagunça. Não para quieto, não. A Rottweiler, se tu chega perto dela e começa a chamar ela com carinho, assim, ela vem e se mija toda. Tá? E a pastora, ela demora mais para confiar em ti, mas depois confia, vira a barriga para cima e faz o que quiser. Então, só quem passa na rua acha que faz alguma coisa. Vai lá. Dá para andar com a cachorra solta, né? A Rottweiler, quando eu saio caminhando, eu prendo a coleira na calça, assim, saio caminhando. Se ela vai um pouquinho adiante, eu chamo, Jolie, ela vem para o meu lado e não sai de perto.
Já o border é um inferno, não para aqui a pergunta. Mas, enfim, tá lá. Então, nós temos um carro inicialmente parado, a massa de 4 kg, uma velocidade zero, atua sobre ele uma força de 24 newtons durante 10 segundos. Quero saber que velocidade ele vai adquirir. Disse eu para ti, nosso grande problema é que no ponto que nós estamos, nós temos uma montoeira de fórmulas, uma montoeira de caminhos para resolver as questões. E a gente tem que entender que essas montoeira de informações, elas se juntam. O papo que vocês tiveram com o Alex, o papo que vocês tiveram comigo, eles estão se juntando tudo aqui. Então, eu poderia tentar descobrir a velocidade final assim. Eu sei que a aceleração é a velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Estou tentando. Tudo é processo de tentativa. Isso que tu tens que enxergar. Na hora que a gente vai resolver exercícios, a gente tenta. Mas por que uns conseguem mais rápido, outros de forma mais demorada? Vai da habilidade de raciocínio. Alguns têm raciocínio mais rápido, outros não tão rápidos, e a gente costuma achar que os outros são melhores que a gente, né? Isso é normal, a gente achar. Mas, de fato, a gente vai acelerar o raciocínio à medida que a gente for exercitando, fazendo exercícios. Bom, então, se eu tentar por aqui, eu preciso ter aceleração. Eu não tenho aceleração. Eu preciso ter a velocidade final, é o que eu quero achar. A velocidade inicial é 0, o tempo é 10. Eu tenho duas incógnitas aqui. Duas incógnitas. Eu poderia pensar em todas as fórmulas do MRUV, né? Por que eu poderia pensar em todas as fórmulas do MRUV? Porque se eu tenho uma força constante atuando sobre o corpo vai ter uma aceleração constante. Vai ser um movimento uniformemente variado. Nenhuma delas vai me dar a condição de achar a resposta aqui de forma direta. Mas eu sei que o impulso da força resultante é igual à variação na quantidade de movimento linear. E o impulso é a força resultante vezes o tempo. E a variação na quantidade de movimento linear é a quantidade final menos a quantidade inicial. Bom, eu vou levar a setinha até o momento que eu souber da orientação das grandezas. A força é 24. O tempo é 10. A quantidade de movimento final é massa vezes a velocidade final. Menos massa vezes a velocidade inicial. Bom, 24 vezes 10, eu sei que dá 240. Eu posso botar aqui a massa em evidência, velocidade final, menos a velocidade inicial. E aí sim, eu vou substituir, 240 é igual a 4, a velocidade final é o que eu quero achar, a inicial é 0. Então agora eu já sei que a velocidade final, uma setinha aqui, vai ser igual a 240 sobre 4. 240 sobre 4 vai dar, para dividir por 2 dá 12, dá 60, né? Metros por segundo. Essa vai ser a velocidade final. 60 metros por segundo. Eu vou te dar a seta de cima aqui. Eu sei que o valor que eu encontrei é positivo. Eu sei que a velocidade vai apontar na mesma orientação da força. Por que eu sei que eles dois apontam para o mesmo lugar? A força é positiva e a velocidade também, certo? Na grandeza vetorial, o sinal está vinculado à orientação. Então, uma vez que a velocidade e a força têm o mesmo sinal, significa que eles estão apontando para o mesmo lugar. Então, a gente tem aí mais um instrumento para poder resolver questões que envolvem variação de velocidade. Vamos fotografar isso aqui. Mais uma vez, esse é um exemplo já resolvido no teu livro ali, na página 42. Só lembrando que aqui foi uma tentativa que não funcionou, né? Aqui não deu, aqui não adiantou para nada. Vamos refotografar, então, para ficar registrado esse momento também. Bom, mas tem mais.
tem mais relação para a gente trabalhar aqui com o impulso e a quantidade de movimento. Tá? Nós vamos pensar agora num sistema. A gente já falou de sistema quando falou de energia, né? Um sistema é um corpo ou um conjunto de corpos. É o nome que a gente dá para aquilo que a gente vai lidar. Tá? Então, eu vou ter um sistema. Sistema. O que é um sistema? É um corpo ou um conjunto de corpos. Para nós é isso o sistema, tá? Bom, vamos pensar assim, vamos supor que eu tenha um corpo A e um corpo B. Certo? Um corpo A e um corpo B. Esse corpo A está indo para a direita e o corpo B está indo para a esquerda. E eles colidiram. Tá? Houve uma colisão entre eles. Tá? Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Eu quero saber quais são as forças que atuam em A. Quais são as forças que atuam no corpo A? Tá? Lembra que quando a gente vai identificar forças que atuam sobre o corpo, a gente tem que lembrar das forças de campo e as forças de contato. Então, o corpo A é puxado pela terra, que é a força peso, peso de A, certo? Força de campo. O corpo A está empurrando a pista para o chão, né, para baixo, o chão para baixo, o chão reage e empurra para cima. Normal sobre A. Certo? O corpo A bateu no B. Então, no momento que ele bateu no B, ele aplicou uma força de A em B. Então, nós identificamos a força peso de A normal de A e a força que A faz em B. Agora, se o A empurra o B empurra o A. Força de B em A. Então, de fato, a força que me interessa, se eu quero saber quais são as forças que atuam em a força que me interessa aqui é a força de B em A, não de A em B. Não são as forças que o A aplica, mas as forças que o A sofre. Então, a força de B em A é uma força que me interessa aqui. Quem é que está aplicando a força peso em A? Tá? Quem aplica? Quem aplica a força? Quem é que está aplicando a força peso em A? É a Terra. É a força da gravidade aplicada pela Terra. Quem é que está aplicando a força normal em A? É o chão. Quem é que está aplicando a força de B em A? É o corpo. É o corpo B. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora no corpo B. Forças que atuam em B. O B é puxado pela Terra. Então tem a força peso de B. O B é empurrado pelo chão. Normal de B. O B empurra o A empurra o B. Força de A e B. Então nós temos a força peso de B, a força normal em B e a força de A no B. Quem aplica essas forças? Quem é que aplica essas forças? O peso é aplicado pela terra. A normal é aplicada pelo chão. E a força de A e B é exercida pelo corpo A. Tranquilo essa identificação das forças e quem está aplicando cada força? Tá, legal. Vamos guardar essas informações aqui, então. Vamos supor
que eu tenha um sistema. Tá? Esse meu sistema, eu vou supor contigo aqui, deixa eu apagar o quadro aqui para voltar para lá. O meu sistema é constituído pelos corpos A e B. Esse é o meu sistema, o corpo A e o corpo B. Certo? Tudo que não tiver no sistema é externo. Tá? O que não está no sistema é externo. Então, eu quero descobrir contigo quais são as forças externas e quais são as forças do sistema. Quais são as forças externas ao sistema que estão atuando no meu sistema? Forças externas, exercidas por quem está fora do sistema, no sistema. Então, eu vou ter, vamos registrar aqui, ó, forças externas ao sistema, exercidas por agentes externos ao sistema, nos corpos do sistema. Então, essas são as forças externas. Elas são exercidas por agentes externos ao sistema, nos corpos do sistema. Então, a Terra faz parte do sistema? Não. Meu sistema é constituído pelo A e pelo B. A Terra faz parte do sistema? Não. Não, né? Então, isso aqui é uma força externa. Ó, força externa. O chão faz parte do sistema? Não faz. Então, isso é uma força externa. Terra, força externa. Chão, força externa. O corpo B, que está aplicando força em A, e o corpo A, que está aplicando força em B, são forças internas. Forças internas do sistema. Então, eu vou ter as chamadas forças internas ao sistema. Vou apelidar de FI aqui, só por preguiça de escrever. E FE lá. Essas forças externas, internas, são exercidas entre os corpos do sistema. Certo? Bom, agora veja o seguinte aqui, ó, veja o seguinte. Se eu pensar no corpo A aqui, tá? Que faz parte do meu sistema, quem seria maior, o peso do A ou a normal do A? Estou pensando nas forças externas aqui. Quem é maior, o peso ou a normal? Se o peso for maior que a normal, o corpo A vai afundar. Isso não deve acontecer. Se a normal for maior que o peso, o A deve subir. Isso também não deve acontecer. Quer dizer que essas duas forças estão se anulando. A mesma coisa acontece com o B. O peso do B e a normal do B estão se anulando, certo? Então, neste exemplo que eu estou te apresentando aqui, quando a força resultante externa ao sistema for igual a zero, o sistema está isolado.
Quando a resultante das forças externas for igual a zero, eu tenho um sistema isolado. Por que isolado? Porque as forças que vão atuar nos elementos do sistema são exercidas só por quem está dentro do sistema. As forças externas estão se anulando. E qual é a relevância disso? Quando um corpo colide com um outro, quando um corpo é disparado do outro, por exemplo, eu pego lá um revólver, um canhão, um paração, abro uma garrafa de champanhe, a bolha vai, a garrafa não vai, né? Há uma separação dos corpos. Se o meu sistema estiver isolado, eles vão trocar, esses corpos vão trocar a quantidade de movimento só entre si. O que vai acontecer nessa condição? A variação na quantidade de movimento do sistema vai ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de movimento linear que o sistema tem antes do evento acontecer e depois que o evento acontece é rigorosamente a mesma. Isto aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Então, entender o que é um sistema isolado. Tá? Primeiro, entender o que é um sistema. Entender o que é um sistema isolado. E saber que, sempre que o sistema for isolado, não vai ter variação na quantidade de movimento do sistema. Ou seja, se naquele desenho que eu apresentei inicial, eu tinha os dois carros se aproximando, certo? Eles estavam se aproximando. O A tinha uma quantidade de movimento, o B tinha outra quantidade de movimento. Então, se eu somar a quantidade de movimento dos dois, eles vão colidir imediatamente depois da colisão a quantidade de movimento somada do A com o B, de antes e depois vai ser a mesma. Acredite, é este raciocínio que possibilita aos peritos identificar as velocidades dos veículos quando eles colidem em estradas. É esse princípio que possibilita aos peritos identificar a velocidade com que um projétil atinge um alvo. Vou fotografar para mandar para vocês isso aqui também. E agora vamos ver onde é que isso se aplica. Vamos exemplificar isso aqui, tá? Então, dessa coisa que eu disse que é importante, ou seja, num sistema isolado, não há variação na quantidade de movimento do sistema. Os corpos trocam quantidade de movimento somente entre si. Vou pegar um exemplo aqui. No mesmo livro, lá na página 42, tá? Página 42, a gente tem um exemplo 2, resolvido. Diz assim, eu tenho dois patinadores, tá? Dois patinadores que inicialmente estão em repouso. Um patinador, que eu vou chamar de A, tem 36 kg de massa, e o outro patinador, que eu vou chamar de B, tem 48 kg de massa. Eles empurram-se mutuamente para trás. Então, lá vou eu tentar desenhar, né? Está aqui um patinador. Está aqui o outro patinador. Meus desenhos beiram a idade de 5, 6 anos, mais ou menos, né? Quando eu faço a avaliação psicológica
Os psicólogos dizem que eu tenho uma idade mental aproximadamente de 4, 5 anos pelos desenhos que eu faço. Não adianta, não sei desenhar, é isso aí. Então, aqui tem patins, aqui tem patins. Eles estão assim. Inicialmente, eles estão parados. Então, a velocidade inicial de todos os dois é 0. Ah, isso aqui é antes. Bom, eles se empurram mutuamente para trás, né? Então, o A vai empurrar o B para trás e o B vai empurrar o A para trás. Aí, o B, que vai ganhar um movimento para trás. E tá lá o A, que vai ganhar um movimento para trás dele. Né? Então, cada um indo para um lado diferente. O que ele diz para lá? O patinador de 48 kg sai com uma velocidade, de 48 é o B, né? Ele sai com uma velocidade de 18 km por hora. Então, na hora que eles se empurram, esse aqui sai com uma velocidade de 18 km por hora. Desprezando o atrito, determina em km por hora a velocidade que sai o patinador A. Então, está desprezando o atrito, certo? É como se não houvesse o atrito, por isso o patinador, né? O efeito das rodinhas ali, para reduzir o efeito do atrito. Como é que eu vou resolver essa parada? Eu tinha os corpos juntos antes e eu tenho agora os corpos depois. Então, houve um exercício de força, peso de B, normal, se anular. Peso de A, normal, se anular. Sobrou só a força de A em B e de B em A, só forças internas. Então, eu sei que a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois são rigorosamente as mesmas. Agora, veja, qual é a condição para um corpo ter quantidade de movimento? A resposta está na pergunta. A quantidade de movimento existe quando tem movimento. Se eles estavam inicialmente parados, a quantidade de movimento antes é 0. Aqui eles estavam parados. Parados não tem quantidade de movimento. E depois? Bom, depois eu tenho uma quantidade de movimento de A, que é para um lado, e a quantidade de movimento de B, que é para o outro lado. Eu vou somar as duas, mas eu estou botando a seta aqui em cima. Então, desta forma, eu sei que a quantidade de movimento de A vai ser igual a menos a quantidade de movimento de B. Por que aqui tem um sinalzinho de menos? Né? E aqui tem um sinalzinho de mais? Podia ter invertido, menos aqui, mais aqui. Porque um está indo para um lado e o outro está indo para o lado contrário. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Como eles têm sentidos opostos, os sinais são opostos. Qual é a quantidade de movimento de A? É a massa do A vezes a velocidade do A. Vou botar a setinha aqui. Igual a menos massa do B vezes a velocidade do B. Aí. 18 km por hora. O Alex ensinou que isso aqui dá 5 metros por segundo. Vou dividir isso por 3,6, vai dar 5 metros por segundo. E aí, só para terminar logo, vocês têm aula em seguidinho. E aí que eu tenho lá, então, massa de A vezes velocidade de A igual a menos massa de B, velocidade de B. A massa do A foi dada, 36 kg. A velocidade de A eu não sei quanto é. Igual a menos a massa de B, que é 48 kg, vezes a velocidade de B. Que eu tenho, velocidade de B que é 5 metros por segundo. Vou isolar a velocidade de A, então, que vai ser igual a menos 48 vezes 5 sobre 36. Dá para dividir por 6 aqui, ó. E aqui, se eu dividir por 6 dá 6, aqui dá 8. Aí eu vou ter
a velocidade de A igual menos 8 vezes 5 dá 40, dividido por 6. Isso vai dar 40 dividido por 6, vai dar 20 dividido por 3. 20 dividido por 3 vai dar alguma coisa do tipo 6,666 metros por segundo. 6,7 aproximadamente metros por segundo. O que era de se esperar, né, pessoal? Porque se eu tiver dois corpos se empurrando mutuamente, um mais pesado e o outro mais leve, o mais leve vai adquirir um movimento maior do que o mais pesado. É a mesma coisa com um revólver. Imagina eu estou segurando um revólver que tem um projétil, uma bala. Eu dou um tiro. Quem é que tem maior massa? Eu com o revólver ou o projétil? Evidentemente que sou eu com o revólver. O projétil tem muito menos massa. Então, na hora que eu dou o disparo, eu não sei se alguém já deu tiro com o revólver recua. E eu vou dar uma recuada também. E o projétil avança. Quem é que vai ter maior velocidade? O revólver recuando ou o projétil avançando? Quem tiver menor massa. Quem tiver menor massa vai adquirir maior velocidade. Certo? Bom, fica a dica então, pessoal. Nosso papo de hoje é bastante importante, tá? Tem exercícios nesse capítulo para vocês fazerem. Procure fazer esses testes, tá? De atividades para a sala, aí do capítulo 10. Eu vou gravar uma videoaula sobre colisões, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, nesse momento. Tá? Aí procura fazer as questões de colisões também. Tá? Não precisa ser necessariamente durante as férias, pode ser depois. Não vou cobrar a nossa primeira aula. Mas à medida que tu vai encontrando dúvidas, tu vai trazendo para mim. Tá? Manda dúvida para mim, pode ser pelo WhatsApp. Tá? Tem gente que ainda não sabe meu WhatsApp. 81 24 21 84. Tá? Pode mandar o WhatsApp para mim, não tem problema. Só diz que a questão tal do livro, eu fotografo a questão, fica mais rápido para mim, para eu poder te ajudar. Se eu não mandar a resposta imediatamente, né, de uma forma rápida, demorei para mandar, cobra que eu mando depois, né? Porque eu li, não consegui fazer na hora, daqui a pouco, se tem muita coisa para eu fazer, eu acabo esquecendo. E aí tu tem que cobrar de mim para eu não deixar de fazer. Certo? Então tá, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Boas férias, boas aulas ainda. Descansem bastante. Tá bom? Valeu. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Bom recesso, soro. Obrigado. Tchau, senhor. Valeu, senhor. Tchau, tchau. Tchau.